Olá, meu nome é Letícia, sou veterinária e hoje eu vou falar um pouco sobre a intoxicação por medicamentos em cães e gatos. Primeiramente, já queria falar para vocês se inscreverem aqui no canal da Pet Mais Vida, que a gente está sempre postando novos vídeos com dicas e informações sobre o cuidado com cães e gatos. Existem várias diferenças fisiológicas entre humanos, cães e gatos. Então, antes de medicar o seu animal, procure sempre passar por uma consulta veterinária para que o profissional prescreva a medicação mais adequada e na dose recomendada para a espécie, peso, para que tudo fique adequado ao seu animal. Existem medicações de uso humano que são tóxicas para algumas espécies, então deve-se tomar muito cuidado e só usar medicações que são orientadas por um profissional veterinário. Vale lembrar que até mesmo os medicamentos que foram prescritos por médicos veterinários, se forem dados na quantidade ou na frequência incorreta, podem causar efeitos tóxicos. Então é importante que você pegue todos os medicamentos da sua casa, seja de uso veterinário ou de uso humano, e armazene em locais seguros, em que nenhum animal vai ter acesso, que nenhum animal consiga pegar, porque não é incomum que a gente receba na clínica animais que se intoxicaram por terem pegado uma caixinha de remédio e comido ela inteira, por exemplo. Então é bem perigoso isso, é importante que você se atente e guarde em lugares que o animal não vai conseguir pegar de jeito nenhum. Ainda falando sobre o armazenamento de medicamentos na sua casa, é importante que você guarde cada remédio muito bem identificado, de preferência na embalagem original que veio da farmácia. Assim, não corre risco de acontecer alguma confusão e, principalmente, se por acaso acontecer algum acidente, se você der uma quantidade a mais do remédio sem querer ou se o animal tiver algum acesso a essa medicação e acabar ingerindo uma quantidade exagerada, você vai conseguir saber qual é o remédio que ele ingeriu, quantos, porque geralmente na cartela você consegue contar quantos remédios tem, e principalmente qual é o princípio ativo e a concentração, para informar para o médico veterinário exatamente o que foi ingerido, para ele saber como proceder. Além disso, verifique periodicamente a validade dos medicamentos que você está guardando na sua casa. Nunca use medicamentos vencidos, e quando a gente guarda muitos medicamentos, e alguns deles vencidos inclusive, isso aumenta o risco se o animal conseguir ter acesso ao local em que a gente está armazenando esse tipo de substância. Então, se ele tiver acesso, se tiver um acidente e ele conseguir pegar esses medicamentos, é uma quantidade maior de remédios e ele pode ingerir ali vários diferentes. Então, sempre deixar isso organizado, tirar tudo que não for ser utilizado mais e principalmente os vencidos. Tomando uma atenção especial, inclusive, com os medicamentos próprios para animais, porque eles geralmente são saborizados, têm um odor mais forte, justamente para ter uma aceitação melhor pelos pacientes. Então esses remédios devem ser bem armazenados, bem fechadinhos, para os animais não ficarem procurando depois e quererem comer esse tipo de remédio como um petisco. Agora vou citar alguns princípios ativos de medicamentos que são muito usados em medicina humana, mas que não devem, em hipótese alguma, ser dados para cães e gatos, como por exemplo, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno e, principalmente para gatos, o paracetamol. Eles todos são medicamentos que são usados em casos de inflamações, dores de cabeça, dores musculares em humanos, e isso não pode ser usado nos nossos animais. Esses medicamentos são exclusivamente para uso humano. Além desses que eu já citei, também medicamentos que contêm pseudoefedrina e fenilefrina, comumente presentes em remédios para gripes, sintomas de alergia. Geralmente esses princípios ativos estão presentes e também são exclusivamente de uso humano. Já dos medicamentos que podem ser prescritos em algumas circunstâncias para cães e gatos, mas que na quantidade acima da recomendada podem causar sérios efeitos tóxicos, os principais que a gente pode citar são os medicamentos cardíacos, os medicamentos antidepressivos e o salbutamol, que é um princípio ativo presente naquelas bombinhas de asma que são usadas tanto em medicina humana quanto na veterinária. Então, se o seu animal acabar ingerindo uma quantidade muito acima da recomendada pelo veterinário, ou se por acaso você está fazendo uso desse medicamento e o seu animal acaba entrando em contato, ingerindo uma quantidade muito grande dele, ou acima da recomendada para a espécie, ele pode ter sérios problemas, uma intoxicação mesmo. Então é importante que você comunique o quanto antes ao veterinário e indique qual foi a medicação que foi ingerida. Mas como eu comentei, qualquer tipo de medicamento acima da quantidade recomendada pode ser tóxico.
Então, se o seu animal teve acesso a qualquer tipo de remédio ou suplemento e pegou, ficou brincando, talvez tenha ingerido, você está na dúvida, ou se você viu realmente ele ingerindo esse medicamento, já logo comunique o médico veterinário que acompanha o seu animal, de preferência. Se esse profissional não estiver disponível para te responder, procure outro médico veterinário, um pronto-socorro veterinário, alguém que consiga te dar uma resposta rápida e te informe exatamente como proceder de acordo com a medicação que foi ingerida. Então, nesse primeiro contato, já informe qual foi a medicação que foi ingerida. Você pode informar tanto o princípio ativo quanto o nome comercial do remédio. Já verifique também a concentração dessa medicação que está na embalagem e também tente estimar a quantidade de medicamentos que foi ingerida. Então, se forem cápsulas e comprimidos, tente estimar quantos tinham dentro da caixinha, ou então se foi um produto líquido, se ele lambeu o frasco inteiro, ou se só tinha metade do frasco, para que pelo menos tenha uma estimativa da quantidade que foi ingerida. Também é uma informação valiosa se você conseguir determinar quanto tempo foi essa ingestão. Então, se você chegou em casa e ali ele vasculhou num armário e pegou e você não sabe há quanto tempo foi, pelo menos informe há quanto tempo você ficou fora, para que tenha ali para que o médico veterinário consiga estabelecer há quanto tempo deve ter acontecido esse acidente. E além disso, também já informe se você percebeu alguma alteração no seu animal. Se você percebeu algum sintoma, se ele já está apresentando algum tipo de alteração, já informe nesse primeiro contato. Se o animal já estiver com alterações graves, vômitos, diarreias, problemas respiratórios, dificuldades de qualquer tipo, já leve direto para um pronto-socorro veterinário para que ele receba o atendimento o quanto antes. Mas sempre leve junto, tente já levar a caixinha do medicamento que ele ingeriu, assim você já vai ter mais informações para passar nesse primeiro atendimento. Então, obrigada por assistir mais esse vídeo da Pet Mais Vida, eu espero que essas dicas possam ser bem aproveitadas e fiquem de olho que a gente está sempre postando mais vídeos com informações e dicas sobre o cuidado com cães e gatos.